Coragem não é agir quando tudo está garantido, porque a vida não oferece garantias. E as pessoas de sucesso são as pessoas que agiram sem garantias. Ocorre que elas confiavam nelas mesmas para lidar com o pior cenário. Existe o risco calculado e existe o risco kamikaze. Então, eu estou indo por impulso. Não, eu vi o risco existe. Se o pior cenário acontecer, o meu plano é esse. Poucas pessoas calculam o pior cenário das coisas. A maioria das pessoas é alienada e impulsiva. Então, quando elas vão tomar uma decisão, geralmente é por reação. E elas pensam só no melhor cenário. O que eu vou ganhar com isso? Nossa, vou ficar muito rico. Nossa, vai ser incrível. Nossa, vai dar certo. Tá, e se tudo der errado? Eu tenho condições de lidar com o pior cenário? Não, eu não tenho condições de lidar com o pior cenário. Cara, então eu tenho que me preparar para ter condições de lidar com o risco. O risco, ele vai sempre existir. Se você quiser evitar o risco na sua vida, você vai evitar o sucesso. Você vai evitar o crescimento, você vai evitar os seus próximos passos. Não existe crescer sem risco, não existe viver sem risco. A vida não oferece garantias. Casar é um risco, trabalhar é um risco, investir é um risco, sair, acordar é um risco, atravessar a rua por si só é um risco. Agora, quando a gente investe na gente pessoalmente, a gente para de temer tanto assim os riscos. Então, hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, eu falei, se eu tivesse que fechar a minha empresa hoje, eu confio em mim de muitas formas para me prover prosperidade, porque eu invisto tanto em mim enquanto pessoa, que eu tenho tanta coisa para transbordar para o mundo, que eu tenho certeza que eu conseguiria gerar valor para muitas pessoas de muitas formas. E isso me traz a tranquilidade de correr certos riscos com a minha empresa, de investir, de fazer, de dar próximos passos. A pessoa que não confia nela mesma para lidar com os riscos que a vida oferece, é a pessoa que não consegue crescer. Ela está sempre naquele modo defesa. Eu estou aqui, eu não posso correr risco porque eu não confio em mim para resolver o pior cenário. Quando você tem coragem de olhar para os riscos dos seus passos e você olha e fala, tá, existe esse risco. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas se acontecer, eu confio em mim para resolver, aí você avança. O problema é quando você não calcula o risco, é o risco não calculado, porque você tomou uma decisão alienada ou impulsiva, a conta vem, o risco chega, e aí você fala assim, nossa, eu não sabia que esse risco existia. São as pessoas que tomam a vida como garantida. Qualquer pessoa, vou pegar o casamento como um exemplo. Nossa, mas eu nunca imaginava que tinha risco dele me trair. Deixa eu te falar uma coisa, tem risco de tudo na vida. Nada garante nada. Casamento não garante fidelidade. Empreender não garante prosperidade. Nada nessa vida garante nada. Fazer exercício todo dia, comer bem, não te garante saúde, infelizmente. A gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que tentar mitigar os riscos. Mas acreditar que a vida é algo sem riscos é ter o pensamento infantil e alienado. Então, o alienado, ele não calcula risco. E aí, quando ele não calcula risco, ele não se prepara para lidar com o risco. Agora, a pessoa que olha para o risco, calcula o risco e se prepara para lidar com o risco, ela não deixa de avançar. Porque se o pior vier, ela confia nela mesma para resolver. Então, é verdade dizer que as pessoas de mais sucesso, os maiores empreendedores, todos eles tiveram que enfrentar o tal do risco na tomada de decisão. Mas os mais bem-sucedidos são aqueles que calcularam o risco e que se prepararam para lidar com ele. Respondi? Quando eu falo de calcular risco, parece que a gente está falando só de grandes decisões empresariais, né? Mas no fundo, assim, qualquer decisão, sério, de tipo marcar uma viagem para pegar um voo, tem o risco de perder esse voo. Outro dia a gente viajou e um voo era muito coladinho no outro. Tem risco? Tem risco. A passagem estava tão mais barata que eu falei, cara, vamos arriscar. E o pior cenário, qual que é o pior cenário? A gente perder esse voo, qual que é o horário do outro? Ah, o outro é 4 horas depois, tá? Pior cenário, vai ser um saco, mas a gente vai ter que ficar no aeroporto esperando. O risco estava calculado. Se eu perdesse o voo, eu não ia chegar lá e falar assim, nossa, eu perdi o voo, que saco. Aí eu ia falar, esse cenário existia, tá calculado, a Sarah VIP tá ali, ou eu trouxe um travesseiro aqui, entende? Então, das menores até as maiores decisões, hoje é muito difícil que algo me pegue de surpresa, porque eu já calculei o risco. Pode ser que tenha um risco oculto, algo que não passou pelo meu radar, porque eu também não sou ninja. Mas, via de regra, pequenas e grandes decisões, eu sempre tô calculando o risco e me perguntando, se o pior cenário vier, eu consigo lidar com ele sem me desesperar? Sem me atropelar, sem muito sofrer? Porque não é que não vai me incomodar. O pior cenário sempre vai incomodar. Ninguém passa pelo pior cenário sorrindo. Só que se ele não é uma surpresa para mim, porque eu já previ que ele poderia existir, aquilo ali, nosso cérebro funciona assim, né? Tem um viés preditivo nele. Se o cérebro já previu que aquilo ia acontecer, aquilo ali é um risco calculado. Agora, quando o alienado é aquela pessoa que excesso de otimismo, ele acha que vai dar tudo bom. Ele parece até uma pessoa otimista, mas o otimismo e a alienação, ó, eles moram coladinhos. No fundo, a pessoa não quer pensar no pior cenário. Sabe aquela pessoa que ela não quer ver a conta do cartão? Ela quer gastar, ela fala, não vou ver não porque me dá taquicardia. Cara, você tem que ver, você tem que pensar no pior cenário. A pessoa não quer ser confrontada com a realidade.
E aí ela vira o quê? Um alienado. Alienado é a pessoa que não quer ser confrontada com a realidade. E aí, quando o pior cenário vem, porque ele sempre pode acontecer para qualquer um de nós, a pessoa se sente muito surpresa. Ela não se preparou minimamente para aquilo. E aí o cérebro dela aquilo ali nunca tinha passado pelo radar dela, e aí o efeito negativo daquela experiência é muito grande. Quando o seu cérebro fala assim, pode ser que eu perca o voo e você perde, ele vai falar assim, a gente sabia que a gente poderia. Quando o seu cérebro fala assim, eu vou viajar, e eu investi nessa passagem, a viagem vai ser perfeita, eu vou chegar lá no aeroporto, a gente vai pegar um voo, a gente vai tomar um champanhe, e o voo vai ser incrível, e você perde o voo, é aquela pessoa que você vê no aeroporto ficando maluca. Eu esperei meu ano inteiro pra essa viagem, como assim vocês me fizeram? Porque a pessoa não previu que ela está indo para o aeroporto e que no aeroporto tudo pode acontecer, inclusive seu voo ser cancelado. Então a pessoa ela vai para a vida sem prever o mínimo risco que a vida tem. E a verdade é que a vida não oferece garantia em absolutamente nada. A pessoa madura ela calcula riscos e preços e dessa forma a vida traz menos surpresa para ela. Ela menos pega de surpresa. Ela se sente, portanto, mais preparada para lidar com os cenários ruins quando eles acontecem. Então, no final do dia, o alienado ele paga um preço maior, porque ele não se preparou para ter condição de pagar o preço, porque o pior cenário sempre vai assustar ele muito mais do que aquela pessoa que já foi capaz de antever aquele cenário. É claro que a gente não quer que o pior aconteça, mas a gente não pode ignorar que o pior pode acontecer. É isso, né? E a gente se prepara para saber lidar com o pior.